Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam bem-vindos ao 9º episódio do Horizonte Agrocast, este projeto da pecuária PRM que trata da produção rural, com foco, obviamente, na pecuária. Eu sou o jornalista Paulo Dutra e comigo, lá da Fronteira Oeste, fala o parceiro Pedro Rocha Marques. Como é que tá, amigo? Buenas, Dom Paulo. Tranquilo? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta e nos assiste. É uma grande honra estarmos indo para o 8º episódio, é isso mesmo? Nono? Já perdemos as contas, olha aí. Já perdemos as contas, o 9º episódio. E é um grande prazer a gente poder trocar mais uma ideia, ampliar os horizontes de quem nos escuta desse projeto que cada vez nos encanta mais e mais. Exatamente. E dividindo a tela já conosco está o nosso convidado Vinícius do Nascimento Lampert. É Lampert ou Lampert? Eu já ouvi todas as alternativas possíveis. Seja bem-vindo, Vinícius. Lampert. É Lampert. Tem gente que chama Lampert, mas o correto é Lampert. É isso aí. O Vinícius, que é pesquisador da Embrapa Pecuária Sul. Seja bem-vindo aqui. Vai dar trocar toda a experiência dele aqui com a gente hoje. É um prazer estar aqui com vocês no programa, que a gente ter satisfação de estar em conjunto com o Pedro, que é nosso amigo, companheiro, a gente conhece lá de longa data o trabalho que ele vem realizando, e também o Paulo, recentemente conhecendo também, e pelo que eu conheci o programa, contar para vocês, foi soltar meu celular, recebi aquele chamado lá, assisti 1h20, não vi o tempo passar e gostei muito, então tá de parabéns, e é um privilégio estar junto com vocês aí, poder trocar essa experiência e aprender junto e gerar alguma coisa útil, para os nossos produtores. Isso aí que é audiência qualificada, né, Tiago? Bueno, lembrando que temos o apoio de um leque de parceiros que muitos nos orgulha neste projeto. Jamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí e São Borja e Santana do Livramento, entrega em todo o Brasil. Alfa Banheiros por Aspersão, equipamentos para pecuária, balanças e também troncos de contenção. Atende Santiago e região com assistência técnica. A Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional importado, além de material de inseminação artificial. A Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. E a nossa parceira Agropecuária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente, de Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio aqui na sua tela. Aí os contatos dos parceiros, ficam passando aí na sua tela durante o programa. Lembrando sempre que o Horizonte Agrocast tem episódios novos todas as quintas-feiras no YouTube da Pecuária PRM e no Spotify. Para quem está aqui no coração do Rio Grande, também no canal 19 da NET, na TV Santa Maria e sistemas de IPTV, disponíveis também aqui na sua tela. Nas redes sociais estamos no @HorizonteAgrocast, no Instagram e no TikTok. Bueno, hoje a nossa pauta é evolução tecnológica e gestão na pecuária. Explane rapidamente, meu amigo Pedro. Beleza, Paulo. Por que desse tema, A gente vem conversando entre alguns dos episódios do podcast, do Horizonte Agrocast. A gente vem conversando muito com essa relação de evolução tecnológica, velocidade, disponibilidade de tecnologia. Mas como é que está sendo esse uso dentro das fazendas? Todas as fazendas que usam as tecnologias estão tendo um resultado positivo.
que tipos de tecnologias estão sendo utilizadas hoje e qual o retorno econômico que elas podem dar. Esse universo, a relação da tecnologia com o resultado na fazenda. Como a gente pode entender isso? E, em virtude desse assunto, foi convidado com grande honra o amigo Vinícius Lamper, pesquisador da Embrapa, onde é um cara que tem uma naturalidade e um prazer em falar de números. Embora hoje a proposta do Horizonte Agrocast não é falar somente de números, é contar histórias também. A gente vai mesclar e também vamos conhecer esse lado que eu já conheço por ser amigo do Vinícius, é saber que ele vai conseguir também contar histórias e traduzir alguns números para nós. Isso vai ser uma riqueza e parte do que a gente está proposto a falar, que é relação de tecnologia e resultado de fazenda, vai ser um assunto leve, porém com muita informação e uma velocidade de raciocínio acima da média. Vamos em frente e tenho certeza que vai ser muito interessante. Exatamente. Então, aí para introduzir o nosso convidado, vou olhar aqui o não tão pequeno currículo dele, né? Sabe que eu gosto da gente chegar a ter esse problema aqui do currículo do convidado, aí dá uma página quase de texto, mas eu vou dar uma resumida. O Vinícius Lampert possui graduação em zootecnia pela UFSM, especializado em administração rural, mestre em economia aplicada pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, e doutor em zootecnia na área de sistemas de produção de ruminantes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi professor efetivo da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, onde ministrou diferentes disciplinas para o curso de agronomia. Atualmente é pesquisador da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa Pecuária Sul, sendo docente permanente dos programas de pós-graduação em computação aplicada da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, campus Bagé, onde fica lá a Embrapa Pecuária Sul. Tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em gerenciamento e economia rural, atuando principalmente nos temas gestão, modelagem e simulação, análise econômica, indicadores de sustentabilidade e desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão. Este é o Vinícius Lampert, nosso convidado de hoje. Vini, vamos começar conversando aí e contando a tua história. Conta a tua história para nós, um rapaz de Santa Maria, Quevedos, vai contando essa trajetória desde menino aí, vamos, conforme vão surgindo as oportunidades, a gente vai perguntando e vamos conhecendo melhor esse grande cara aí. Maravilha, maravilha. Eu acho que sempre é bom começar contando histórias, né? Eu acho que histórias faz a gente fixar e gravar mais e pegar um pouco de aprendizado, né? Que a gente aprende sempre uns com os outros e aquilo a gente poder levar para a nossa vida, né? E assim foi minha trajetória. Minha vida foi de acertos, foi de erros, foi de tomada de decisão, sempre constante, né? E esse processo que a gente vai evoluindo, olhando para nossa realidade, nosso contexto e tentando sempre aprimorar e melhorar, né? E uma das decisões que vinculada à nossa família, que eu me lembro, eu tinha 12 anos, quando tudo começou, foi quando meu pai, engenheiro civil, trabalhava em Porto Alegre, né? Eu tinha 12 anos, nasci e me criei em Porto Alegre até os 12, aí tomou a decisão de ir para Santa Maria, porque ele tinha propriedade rural em Quevedos, eu e a minha irmã, e aí a gente foi até aproveitando essa possibilidade de estudar, de poder lá ter uma faculdades boas, a UFSM, então foi algo unir útil ao agradável. Então ele continuou trabalhando como engenheiro por mais um tempo, trabalhou na Metroplan, né, uma empresa lá de cadastro metropolitano, de planejamento metropolitano, né, então sempre gostou dessa parte de números aí, de planejamento. E aí a gente foi para Santa Maria, onde eu terminei o ensino fundamental, o ensino médio, e aí tive que fazer faculdade, né. Então, como eu sempre gostava de matemática, eu sempre lembro lá das minhas aprendizados de matemática, e o pai sempre me fala, tu chorava, mas tu aprendeu, né? Pá, minha irmã ficava com dó de mim, porque era uma choradeira, porque assim, mas como tu não entende, não sei o quê, e o pai muito espontâneo, muito, explicava e tal, e ia, né? E aí eu hoje agradeço meu pai, assim, meu pai, te agradeço aí pelas aulas até um pouco firmes, né? Mas acabou calando na gente, né? Esse gosto pela matemática e ficar cravado nisso na gente, né? Ficar inerente na gente.
E aí, como consequência, o que eu fui fazer? Aí, quando tive que escolher qual faculdade a seguir, ao mesmo tempo que tinha lá fora, a gente ia nas férias, ou os feriados, final de semana, sempre trabalhando com pecuária de corte, pela influência, né, e eu sempre gostando de número, eu fiz engenharia, né. Então, eu iniciei o curso de engenharia mecânica, mas a gente vê que às vezes a gente começa algo porque acha que é algo ali, mas dentro de nós, os caminhos, às vezes, eles vão endireitando sem a gente querer. A gente acha que tem controle de tudo, mas a gente tem menos controle do que a gente imagina. Né? Então, eu intencionalmente fui naquilo que eu achava que era o mais correto, mas sem eu querer, quando eu olhava, eu estava no curso, na Semana Acadêmica da Zootecnia. Olha aí. Semana Acadêmica da Veterinária. Naquela época falava de questão de até rodízio de touros, não sei se lembra lá, tinha até que tinha avaliação de touro a campo, né, o Silvio Menegassi, que depois foi no doutorado, né, naquela época, já década de 90, aí, curso de eliminação artificial, faz 30 anos que eu fiz lá na Pecplan, Rosário, eu tenho até hoje o quadro lá com os touros, fenótipo totalmente diferente que é hoje, né, Pedro, é uma loucura, tu olhado, não acredita que os touros eram daquele jeito, né, isso há 30 anos atrás. Quando eu me vi, então, em engenharia mecânica, eu na agronomia também, viajava, faltava aula para fazer curso. Isso durante um ano. Fiz todas as disciplinas difíceis, todas não, a maioria. Cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2. Naquela época tinha até 4 cálculos, 4 físicas. E aí, depois de um dia, quando eu voltei, eu me dei por conta, eu estava em casa, mesmo que no final de semana à tarde, pensei assim, mas tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Principalmente ficou ecoando quando eu estava num curso de inseminação, lá aqui em Rosário, né, e aí o professor perguntou, né, quem são, se apresentar, né, o que você faz? Veterinário, zootecnista, engenheiro agrônomo, o que é, né, técnico agrícola, todo mundo falando, né, e eu vi engenheiro mecânico, tô fazendo engenharia mecânica, mas o que tu tá fazendo aqui? Entrou na sala errada, né, então, assim, eu vi que tinha uma coisa que não tava, então um dia eu troquei, Pedro, aí, né, eu troquei de curso e fiquei na dúvida se eu ia para informática ou para zootecnia. E fiquei na dúvida dos dois. E fiz um teste, né, teste vocacional, e deu aí bem dividido. Ele deu até engenharia mecânica, zootecnia, e né, uma base também de informática. Mas aí eu acabei desempatando ali, indo para a zootecnia, o FSM, entrei em 1993, e aí comecei a levar essa questão de números desde a graduação lá. Naquela época, não sei se lembra lá aquela moda que tinha, isso em 1994, que entrei na zootecnia. A engenharia mecânica foi em 92, 93, foram só 2 anos. Lembra da JF 90? Silagem, porque a minha surpresa, acho que estava nascendo naquela época. Era criança, né? Era criança, né? E daí tinha silagem, fazer silagem, era aquela grande revolução que ia revolucionar. Esterneiro de 150 quilos, tu chegava no final do inverno com 170, era feliz da vida, com 300 gramas de ganho de peso, 70% de volumoso, 30% de concentrado, feito em casa com milho e soja, caseiro em casa, misturava fosfato bicálcico, fazia tudo, só de zinco, e fazia tudo em casa, e levava meus colegas da zootecnia, né? Fernando Miranda de Vargas Júnior, né? Grande amigo nosso, não sei se vai estar nos ouvindo, mas depois eu vou mandar o link para ele. Isso, nossa, hoje ele está na Federal lá de Dourados, né? Se não se mudou, ele está para lá, um professor, excelente profissional, né, doutor na área, excelente na parte de nutricionista, né, e a gente ia lá, né, Pedro, com trator, e descobria como é que tu puxa silagem dentro do trator, como é que tu faz, eu acho que vamos pegar uma cerca velha, botar embaixo, aí tu despeja em cima, depois tu um cabo de aço, tu puxa, em vez de estar puxando, né, trabalheiro, tem que economizar esforço, né, aí tu engaixava e vinha quase todo inteiro, né, então tu abria a tampa e puxava quase inteiro, então a gente foi aprendendo, né, aos trancos e barrancos, né? E aí foi evoluindo, né? Foi crescendo, e os cálculos juntos, né, Pedro? Porque tinha toda essa parte de nutrição, e desde aquela época meu foco era não só a questão produtiva da zootecnia, mas eu pensava, será que vale mais a pena dar 1% peso vivo, 0,75 ou 1,25? Ou quem sabe deixar à vontade de comer 1,5? Então a gente tinha todo aquele cálculo de ração, aquelas tabelas, então a gente tentou estudar, otimizar, botava preço, daí comecei a entender que depende de uma relação de troca, né? Depende de uma relação, qual é o teu custo, teu produto, qual é o preço que tu vai vender. Tem o ganho indireto também. Então eu consegui ver que tinha outro, e era mais complexo que simplesmente aquele cálculo de quanto eu gastei, quanto que eu vou ganhar, subtraindo o outro e ver o saldo.
porque é dentro de um sistema de produção que tem outras variáveis no meio, inclusive a mão de obra, que se tu falar em mão de obra, falar em questão social, né? Toda aquela base da FAO lá, né? Socialmente correto, ambientalmente correto, socialmente justo, economicamente viável. Tem outras variáveis que a gente não está, às vezes, acostumado e talhado para trabalhar, porque é um sistema, ele é complexo. Mas naquela época, dentro daquela circunstância, a gente foi botando outras variáveis e viu que tinha algo a mais ainda para fazer. E isso daí, Pedro, o que eu fiz? Eu terminei a zootecnia, sempre envolvido lá fora. Eu estava olhando, esses dias eu olhei minhas agendas, né? Eu estava vendo que eu tenho uma caixa, achei 17 anos de agenda guardada. E comecei a abrir lá. Daí eu vi, comprar o terceiro ponto do trator Massa 265. E aí Santa Maria, aí tem o nome das lojas, onde aqui e tal, comprar. Aí é para comprar uma lona para tantas micras, né? E assim, tudo anotado ali, que tinha pagar a conta lá, ia no mercado, nos bancos que tinha ali, tudo certo, tudo anotado. E já meio velho, meio mofado, aquilo lá, assim, eu vou botar fora aquilo lá. Não consegui botar fora. Não consegui. Daí tive que negociar aqui com a minha esposa aqui, lá fora também, como é que faço para guardar tudo isso, né? Então, assim, são histórias, são memórias, né, que a gente tem e que aquilo vai ficando, né, pra gente. E aí esse desdobramento, desde a zootecnia, né, esse foco na questão da eficiência produtiva, econômica junto, quando terminou, aí eu pensei assim, mas eu tenho que avançar estudando, e envolvido lá fora, né? Sempre lá fora, aprendendo, ia para lá, né, sempre o máximo, não tinha carro na época, não tinha também, 17, 18, 20 anos, ia de ônibus, 80 quilômetros, demorava umas 4, 5 horas, tinha baldeação, trocava, ia porco, galinha, e era todo o interior lá, polvadeira, não tinha ar-condicionado, óbvio que não, né, janela aberta, coisa mais linda, quando freava, entrava aquela polvadeira para dentro, mas aí era bem bom, né, uma gauchada, ficava amigo do pessoal, conhecia todo mundo, então foi uma experiência muito boa. E aí, quando eu estava querendo ficar bem talhado, né, Pedro, aquilo, com a bota no barro, e aí me veio a oportunidade de fazer um mestrado. Aí eu pensei, e agora? O que eu faço? Fiquei na dúvida, tô aqui. Saio da lama do operacional ou não saio? Sai ou não sai? Meu pai tá precisando de mim. Tô aqui ajudando. Fiz a zootecnia, tudo. Agora eu vou virar as costas e vou embora. E agora? O que eu faço? Então, daí eu tive que... Aí eu conversei com meu pai, né? Falei com ele, né? Vi o que ele achava. E eu nunca achei assim. Isso é incrível, nunca esqueço da resposta que ele me deu, né? 2 respostas. Uma ele me disse que, né, eu não tinha dúvida se eu ia fazer o concurso ou não, né? Ele disse, não faz. Tá, mas se eu for aprovado depois, tu decide se vai ou não. Mas não vai declarar fazer por causa disso, né? Se for aprovado, depois tu decide. E aí fui aprovado lá, chamado para o mestrado. E aí, depois a questão de ir ou não, mas nunca me esqueço também que ele falou, né? Não, meu filho, vai, não é pela vida inteira, por um tempo, não vai, que o pai segura as pontas aqui. Até porque, né? Que maravilha, né? Então a gente foi, né, bem satisfeito, assim, foi. Eu tô pulando muita etapa, né, e qualquer coisa me interrompe aqui, Pedro, se tiver, eu sei que é o objetivo, mas se deixar a gente vai contando. Mas no meio disso tinha algumas decisões que tiveram, né? Por exemplo, antes mesmo do mestrado, como é que eu achei? Às vezes a gente acha que o mundo maravilhoso vai aparecer para ti naquela primeira, o teu melhor emprego vai aparecer no primeiro momento, o teu cônjuge vai aparecer no primeiro momento. Eu não cheguei a falar, mas eu tenho 52 anos, né? Sou casado, tenho uma filha e moro em Bagé, né? Trabalho aqui no Embrapa Pecuária Sul. Então a vida vem construindo, vem mudando, né? Vem se transformando. E às vezes a gente acha que as coisas nascem pronto, né? Então as coisas não nascem pronto. E lá o mestrado, como é que eu descobri? Porque tu tem que dar o primeiro passo. Né? A gente tem que dar o primeiro passo. Às vezes a ponte, tu esperar umas pontes para vir, dá o passo que a ponte vem para baixo, vem por baixo do teu pé. Estica teu pé, te lança, te atira, né? Te desafia. Se não der certo, faz uma gestão de risco segura. Se não der certo, volta. Mede o risco, avalia. Não vai te atirar no precipício, mas às vezes não é tão grave. Se der tudo errado, o que eu vou perder? Às vezes é pouca coisa. E é mais um medo, uma insegurança que faz a gente crescer, avançar e dificulta. São barreiras, são limitações nossas. Né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz um curso que se chamava ABEIAS, especialização em administração rural, a Sônia Leite, lá na Federal de Viçosa. Em 1900 não, desculpa. No final de 99, eu estava terminando 99, terminando a zootecnia, em 98, na UFSM. Aí eu terminei e emendei com a
especialização e fazia estágio nas Safras e Cifras num escritório que tinha com o Rafael Caldura, amigo nosso, Lampert Caldura, inclusive, parente, né, não tão perto, mas é mais amigo até do que parente, e lá em Santa Maria. Tinha lá o escritório, foi todo o início, recém começando, terminando, e aí fiz o curso de especialização e fui para lá. Quando eu fui para lá, Pedro, em Viçosa, peguei um ônibus, né, e fui para lá com o Mauro Teixeira, né, lá de São Gabriel, colega nosso, né, que está até hoje lá, produtor rural também, é bem ativo lá. A gente pegava aquele ônibus longe, se fomos, até não sei se foi de ônibus ou avião, sei que não foi de ônibus ou de avião, sei que a gente foi manjado. E aí a gente foi para lá falar com os alunos, quando eles começaram a me mostrar um gráfico, onde calculava o retorno econômico de uma atividade pecuária, onde o centro do gráfico era uma linha, como fosse uma linha crescente em verde, a borda em amarelo e os extremos em vermelho, mostrando a probabilidade de ter lucro, à medida que tu aumenta o uso de uma tecnologia. Então eu aumento o meu retorno, né, quando eu uso uma tecnologia naquela caso, e aumentava. Isso tudo no Excel, com formas. Programação linear, usando solver. Tu botava diferentes, né, insumos, produtos, função objetiva, onde eu queria chegar, e aí ele te otimizava, te maximizava. Eu fiquei louco, disse, não, mas é por aqui mesmo o negócio. Né? Os alunos lá, mostrando, fazendo aqueles cálculos, eu disse, não, mas é por aqui. E aí, para te ver, né? Porque eu fui para lá, resolvi ir, sem pretensão, e eu estava, inclusive, na mesma semana que estavam as inscrições abertas, que o pessoal tinha informação, os professores estavam lá disponíveis, conheci os professores, falei com eles, e me inscrevi lá no mestrado, e depois acabei sendo aprovado. Então, depois teve toda essa jornada, né, em economia aplicada, né, por um bom tempo, e aí fiquei, né, sempre, fiquei em torno de 2 anos, aí consegui um trabalho, fui para um lugar, não sei hoje, Pedro, mas é a região onde mais tem pivô, né, do Brasil, que é Unai, fica a 90 quilômetros de Brasília. Então eu consegui... Unai. Fui trabalhar numa universidade lá, dar aula de gestão, economia, administração rural, por um tempo pertinho de Brasília, 90 quilômetros do Brasil. Só um produtor lá tinha 80 pivôs. Nossa Senhora. 3 safras do ano, feijão, pecuária, né, tudo pastagem tropical, né. Então a gente teve bastante contato com o pessoal, com consultores, fiquei lá um tempo, né, trabalhando. Depois eu passei no concurso, vou tentar ser mais rápido agora, mais enxuto. Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, a UEMS, fiz para Aquidauana. E aí só que me chamaram para Cacilândia, que é perto ali perto de Aporé, no Goiás, entre Goiás, São Paulo e Mato Grosso do Sul, né? E então aí fui para lá dar aula na UEMS por um tempo, fiquei um tempo lá, casei, levei minha esposa para lá, ficamos um tempo, né, 1 ano, e aí que eu fui conhecer o Pedro, agora chegando, né, mais próximo, quando eu me inscrevi no doutorado em zootecnia, nosso orientador, amigo, né, Júlio Barcelos, o mestre URGS, e aí depois de um bom tempo lá trabalhando, intervalo aí de 8 anos deu entre a graduação, entre o mestrado e o doutorado, aí eu fui fazer o doutorado na URGS em Porto Alegre. E aí fiquei um tempo, voltei para o Mato Grosso do Sul, até me chamaram da Embrapa, que são as cenas dos capítulos mais recentes aí que a gente tem esse bate-papo e troca de bola aí para conversar com o Pedro. Muito legal, Vini, que saíste, vamos dizer, saíste do centro do estado, né? Centro do estado, nasceste em Porto Alegre, saíste do centro do estado, daí fez o projeto de interiorização, né? Foste da capital para o centro, para Santa Maria, e aí depois, quando decide ir a Minas, aí para fazer o mestrado em Viçosa, e para que as pessoas se situam assim, aí uma questão, uma opinião minha, acredito que o Vini, em sua parte, por conhecer bem, pode compartilhar isso. O povo mineiro e os mineiros na questão de gestão e software na nossa área, foram um dos primeiros, né, Vini? Então, tu foste lá na fonte, no início, na época que nem se falava, porque só para fazer uma contextualização, 99, o Vini comentou que foi para Viçosa, a gente, nos 5 anos de Plano Real recém, né, Vini? 94. Então, a gente, o que a gente pode dizer? Estava recém começando a falar em resultado, em custo. E uma crise econômica também pesada naquela época, né? Exatamente. Então, ele foi lá onde os caras que já trabalhavam com número, né? Então, claro,
inicialmente se fala em mestrado, se pensa somente na parte teórica, né? Mas para quem nunca fez um mestrado, nunca é só parte teórica, porque tu tem colegas e isso te abre portas para tu poder visitar outras universidades, visitar fazendas. Então, embora seja um mestrado acadêmico ou extenso, né, a gente acaba abrindo a cabeça e vendo um monte de coisa. Então, o Vini, no caso, bom, aí fez o mestrado em Vitória, começa a baixar para se aproximar da querência, né? Na verdade, vai estar lá em Minas, passa no Mato Grosso do Sul, e aí faz o doutorado em Porto Alegre para depois ficar a bandeira em Bagé, né? Ficar nesse trajeto Bagé e Vedas. Bom, que eu acho que isso é uma característica importante também falar, o Vini, além de ser pesquisador da Embrapa Clima Temperado, ele é gestor da fazenda da família. Então, no caso, e durante o doutorado, que foi o momento que a gente teve a primeira convivência, eu e o Vini já trazia essa bagagem de números. Nós ficávamos na sala do Nespro até altas horas da noite, né, Vini? Falando de planilhas, planilhando números e conversando. Fizemos uma viagem mais longa que a gente fez foi para o Paraguai, né? Saímos do Paraguai a Foz do Iguaçu para dar palestra na Universidade Nacional de Assunção. Gabriel Ocampos nos espera, cruzamos a ponte da Liberdade ali, cruzamos aquela ponte e aí atravessamos todo o Paraguai, fizemos um turismo, comemos tipa e cocido negro, né? Até chegar na capital, em Assunção, e palestrar lá em Assunção. E nisso aprendemos muito, nos aproximamos mais ainda e vimos que tínhamos afinidade em comum na questão dos números e da gestão, né? Nisso fomos avançando nisso e até hoje conversamos sobre isso. Bom, mas aí essa bagagem do Vini lá em Minas, né? Eu digo o quanto me induziu positivamente, o Vini tinha feito umas disciplinas durante o doutorado dele, ele fez umas disciplinas na engenharia de produção. E aqui um conselho, depende, o nosso público é muito heterogêneo, né, Vini? Desde estudantes de segundo grau, estudantes de universidade, até produtores, filhos de produtores. Eu me deparei, não sei tu, mas eu fui me deparar com uma carreira, uma disciplina, uma universidade que se chama Engenharia da Produção, que foi tu que me indicou, que fez algumas cadeiras ali e me indicou com o professor Kliman, que eu diria assim que quase todo mundo precisaria na vida fazer cadeiras na engenharia de produção, né? Porque é uma série de modelagens tão práticas e aplicadas para a gente usar na vida, desde o exemplo assim, eu moro na capital, eu devo andar de Uber ou de aplicativo, ou tenho que andar de táxi ou tenho um carro próprio. Inclusive essas respostas, essas disciplinas da engenharia da produção nos ajudam a decidir. E isso, o Vini já tinha feito algumas cadeiras ali na engenharia de produção, e fui conversando com ele, a gente trocando experiência com as pessoas que já estavam na nossa frente, mais experientes, e Vini, não, Pedro, acho que é uma boa fazer, e fiz, não me arrependo, e recomendo, para quem gosta de gestão, gosta de números, se não vai fazer engenharia da produção, pelo menos passeie, vá tomar um mate, escutar algumas aulas lá na engenharia da produção, da universidade que for, mas é uma profissão que agrega muito. Se tem a frase, né, todo mundo tem que ter um pouco de engenheiro, advogado, né, e médico, mas eu acho que engenheiro da produção também, porque tu te familiariza com a parte dos números, né? Então, Vini, baseado nisso, comentando essa contribuição que teve na questão da minha trajetória em fazer algumas disciplinas, gostaria que tu contasse como é que, dentro da tua trajetória, como que depois, conclui o doutorado com o professor Júlio, como é que é essa experiência aí de conciliar a pesquisa aplicada dentro de uma instituição que foi responsável por todo o desenvolvimento da pecuária brasileira, né? Como estar um tempo vestindo a roupa de pesquisador versus depois sendo um gestor e um produtor, como é que fazer esses dois papéis aí? Não, é bem complexo, mas ao mesmo tempo ele flui com uma naturalidade muito grande. E eu acredito que uma das premissas básicas para isso que aconteça é fazer o que tu gosta. Uns dizem que é gostar do que faz, independente qual das duas opções. Quando tu está trabalhando em algo que tu não vê o tempo passar, que tu te dá satisfação, quando termina o teu trabalho, que acontece muito na Embrapa, não já terminou, não acredito, né? Quer dizer que tu tá louco para no outro dia dormir, tu tá com vontade para dormir, para poder acordar no outro dia, para poder seguir
não só no trabalho lá, mas na fazenda, com a família, né? Porque quando falou, são papéis, né? Então, eu acho que o grande desafio é esse equilíbrio que a gente tem que ter, né? É um desafio, muitas vezes erramos, a gente acaba às vezes colocando um pouco mais num ou no outro, ou às vezes mais na família, que às vezes nem sempre isso acontece, né? Às vezes mais no trabalho, até questão de manutenção, sustentação, questão econômica, né? Que a gente precisa de financeira para sobreviver, questão da familiar também. Então sempre foi um desafio, mas que correu de uma forma muito natural, até porque isso, Pedro, lá, ele tem um sinergismo muito grande, né? 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 3. Então, ao mesmo tempo que as coisas que a gente faz na Embrapa lá, aplica lá fora, mas lá na propriedade também, muita coisa nasceu de lá, né? A gente, por exemplo, tem trabalhos hoje, a parte que é acompanhamento ligado até o abate, onde linka o desempenho lá, o peso de abate, a idade, o GMD com as matrizes, isso ajuda no processo de seleção das matrizes, nasceu lá na fazenda. E agora a gente está com o desafio de fazer isso, que seja uma ferramenta simples para os produtores poderem usar e acompanhar seus abates ao longo do tempo. Então são coisas que vão sendo, aos poucos, sendo construídas e aparecendo naturalmente, né? Lógico que tem que ter uma intencionalidade, né? Tu tem que ter um planejamento, tem que ter um foco, mas as coisas acabam acontecendo muitas vezes naturais, de um jeito que tu não imagina. Mas para acontecer isso, eu acredito que o fundamental tem que ter um lastro, tem que ter uma base. Eu me lembro quando eu fui lá então para Viçosa, né, eu estava comentando com o meu orientador Aziz, que é o Vão Júnior, lá já trabalhava a questão de software naquela época, como tu disse, né, há mais de 20 anos atrás, tinha uma fábrica de softwares, claro, nem tinha quase tecnologia para isso, mas já se falava sobre isso, sistemas dinâmicos, ou Dynamic Systems, né, que é quando tu faz uma modelagem com delay, porque às vezes a gente trata tudo como um rebanho estabilizado, mas entre ação e reação tem uma distância, e aí tem modelos que se tratam disso, e lá já trabalhava nisso naquela época. Então, ao ver aqueles trabalhos, né, teve aqueles colegas, hoje, inclusive, Pedro, a gente tem uma parceria com a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, até a gente tem uma publicação recente sobre o ciclo pecuário, e aí dentro do ciclo pecuário agora tentar modelar isso, com esses delay, dentro de uma modelagem incluindo essas variáveis, que é junto com o André Simões, um colega e parceiro lá da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, com também colegas dele de outras instituições do exterior também. Então, assim, são ferramentas, é um lastro, é uma base que é onde tu vai carregando, não que tu vai usar todas. Porque às vezes tu não entende por que eu estou estudando isso. Né? Os jovens que falam muito isso. Estou estudando matemática, não sei nem por que serve. Né? Esse dia eu estava dando um exemplo sobre a regra de 3, né? Explicando lá para os bolsistas, né? Como é que faz a regra de 3 sem montar a regra de 3. Bem simples, como é que tu tem que fazer tu está lá no campo, né? Com uma claridade, um sol na cabeça. Tu não tem, deixa eu puxar aqui um papel aqui, vou montar a regra de 3 para fazer o cálculo. Não, tu tem que montar ela de cabeça, né? Se eu tenho que montar lá. Se eu vendi um vídeo lá por 5.800, né? Vamos chegar de novo, já estamos chegando nesses preços até mais que isso, né? E eu vendi a 5.200, quantos por cento é a mais? Como é que eu faço isso rápido? Eu vou botar 5.200 está para 100, 5.800. Não, divide o maior pelo menor. Desconta o 1, tá, faz de cabeça, só divide o maior para o menor. Se for ao contrário, menor pelo maior. Então são coisas assim que são rápidas, são coisas que nos ajudam e que a gente só vai descobrir a utilidade depois. Então isso aconteceu com Viçosa. Então veio quando eu cheguei no doutorado isso, e lá na fazenda também. Então as coisas lá conectaram, então, Pedro. As coisas que a gente viu lá, né, desde que eu contei da silagem, né, junto com meu pai lá, né, Pedro Ivo Costa Lampert, né, minha mãe Anaci, do Nascimento Lampert. Grande abraço, Tocaio. Conhece, né, seu Pedro? Onde a gente vai, o pai está sempre, 82 anos vai fazer. Ele acompanhou, só um parênteses, né, Vini? Ele acompanhou o congresso, eu já citei, acho que foi o episódio com o Clândio, citei do Congresso Mundial da Carne, né, que nós fomos, e tava o Pedrão lá junto com a gente, né? Ele não basta ser pai, tem que participar. Ele estava junto no Congresso Mundial da Carne conosco em Buenos Aires e acompanhando parelho, né, Vini? Parelho, fora da idade agora, né, produtor rural, engenheiro, autodidata, sempre estudando, sempre foi de ler, sempre foi de investir, sempre acreditar em tecnologia, coisas novas, sempre, né, então isso tudo foi um convívio que, na verdade, foi só melhorando, inclusive, às vezes, quando é mais novo, tu, né, com teu pai, naturalmente, às vezes, tem, né, mas tu só vai valorizando as coisas, viaja junto, fui para Campo Grande, lá uma palestra, foi junto, né, teve em Campinas lá com um evento com o Antônio Chakra, que a gente faz parte também do Resulta lá, tava lá também. Olha, uma vez naquela do Agrotalento, turma 1, estava lá, era o mais velho do grupo, né,
Um evento lá foi o nosso sobrinho também, que era mais novo, o pai era mais velho, então a gente está sempre lá e está sempre em conjunto. Então, essa questão familiar é muito importante, né? A gente tentar conciliar essas questões de respeitar muito, né? A forma de pensar, a forma de ver e tentar encaixar, né? De uma forma que as coisas fluam, né? Naturalmente. Sei que tem dificuldades, isso logicamente acontece, mas o que eu estava querendo dizer é que esse lastro, né? A base. Então, quando foi lá para fora, as coisas conectaram. Então, conectou aquilo que eu trouxe lá do mestrado, da especialização. E o que mudou? O que mudou eram os objetivos. Qual é o teu objetivo? Onde é que tu quer chegar? E aí, quando foi conectando a questão da Embrapa, foi conectando as chamadas que a gente tinha, por exemplo, o programa Duas Safras, né? O Farsul, o Senar. Então, tem um pessoal que toca um trabalho muito bacana, muito grande, fazer uma palestra sobre isso, mas com foco na pecuária. E daí a gente foi falar, junto com outros colegas, Daniel Montardo, Gustavo Martins Silva, o próprio Danilo Santana também. Então, isso assim, teve, né, participações, né, de diferentes colegas e falas nossas, onde a gente procurava ressaltar a importância da pecuária, que não era nem 2 safras, a gente chamou até de 3 safras. Para te ver o olhar das coisas. Seria a terceira, né? Uhum. A gente começou assim, por que 3? 3 por quê? Porque a gente mostrou que, quando se, não necessariamente o uso da tecnologia, tu pode usar mal a tecnologia, mas quando tu faz uma combinação eficiente dos recursos disponíveis, seja financeiros, insumos, mão de obra, que é fundamental, linkar a tua mão de obra com o que tu pode fazer no momento, não que tu não vai fazer no futuro, mas tu linkar o tempo das coisas. A gente sempre fala que uma decisão, uma escolha certa, uma decisão certa feita na hora errada é uma escolha errada, uma decisão errada. Então tu pode ter decidido certo, ter feito, mas tu aplicou no momento inadequado, aquilo passa a ser algo que não vai ter resultado. O famoso então, timing, né? É o timing, tentar fazer essa leitura. Então todo esse casamento, todo esse link, ele faz toda a diferença. E lá nesse programa Duas Safras, a gente teve a oportunidade de traçar alguns cenários mostrando que a pecuária, pela resiliência da pecuária, quando bem feita, ela podia saltar dos R$200 de margem bruta, que naquele momento se tinha, muito próximo do arrendamento em campo nativo, dependendo se o arrendamento é 4.500 de boi, ou é 4.000, 13.500, e algo em torno disso, né? Geralmente o produtor tem um pouco menos de custo-oportunidade de arrendamento, geralmente ele tem um pouco menos, depende também, né? Tem produtores e produtores. Então, assim, e sendo tudo bem feito, a gente notou que 200 podia ir para R$600 por hectare. E tinha produtor que tinha mais de R$1.000 por hectare de margem bruta. Não tinha depreciação, nem custo de oportunidade. Ok, isso aí depois tu vai remunerar os fatores de produção, vai remunerar o capital, a mão de obra, mas tu tinha uma margem, um potencial que triplicava. Então, na verdade, uma pecuária bem feita podia triplicar. Então, a gente conseguiu, vindo lá do mestrado, né, o doutorado, né, como diz o Júnior, foi repatriado para cá, né, passei no concurso da Embrapa, daí me chamaram. Tive uma história também, quando me chamaram, eu recém tinha ido para lá e resolvi ficar para arcar com o meu compromisso de ficar na universidade. Eu não poderia vir porque eu tinha assumido o compromisso lá, e aí isso teve um delay, quase que se perdemos por aí, mas eu tinha que arcar meu compromisso, então eu fiquei lá, e depois, graças a Deus, meu pai ficou quase a loucura, né, aí depois vim para cá, e graças a Deus. A coisa certa tudo conspira a favor, não tem. E daí quando veio para cá na Embrapa, que a gente já está 12 anos na Embrapa, e aí veio o que eu falei do foco e dos objetivos. Daí, aí tentar vincular, então tu vai usar o teu lastro, a tua base que tu estudou, mas sempre esquecendo o teu foco, tem que ter qual é o nosso objetivo, onde nós queremos chegar. Isso vale numa fazenda. Trazer um exemplo numa fazenda. Teve um trabalho recentemente que a gente fez, está disponível, tudo está disponível no site da Embrapa, né? Se entrar lá, é BDPA, Base de Dados da Produção Agropecuária. Se tu colocar lá, tu procura, às vezes as pessoas até acabam não sabendo, os artigos, tudo para download, está tudo lá. Vini, depois, só para o Paulo registrar aí, depois na descrição do episódio, Paulo, vamos botar esse link onde disponibiliza esses materiais a gente coloca ali para o pessoal poder acessar. Já fiz uns 5 cortes aqui. Olha aí. Só observando E aí tem um interessante, né, Pedro, Paulo, que tem tipo um Lattes dentro da Embrapa, que é um Lattes para download, que cada pesquisador, se tu entrar lá, tu vê tudo. Eu passei o link ali, que interessante. Tu clica, tem a publicação, primeira página, fotos, tu clica, um resumo e tu baixa a publicação.
Então, isso é atualizado em tempo real. Então, pode ver um perfil do pesquisador, conhecer mais. Então, isso com a vinda para a Embrapa, a gente começou a ajustar em função desses objetivos. E fazendo o gancho com a fazenda, qual era o objetivo? Os objetivos acabam surgindo, eles alteram ao longo do tempo. Um exemplo, BRS Estribo cultivar de capim-sudão, desenvolvido pela Embrapa, seus parceiros, vários parceiros, Supasto, outros parceiros. Um baita material. Coordenado pelo nosso, a gente planta 12 anos lá para fazer. Coordenado pelo Daniel Montardo, né? Colega e pesquisador, já foi chefe aqui, né, dentro da unidade, amigo, bom tempo. E aí, então, isso é que foi desenvolvido aqui. E aí a gente fez uma análise bioeconômica disso, tentando ver quais combinações que poderia dar lucro ou prejuízo de comprando com a soja. Está disponível também no site. E a gente fez esse trabalho. Para fazer, a gente fez uma média histórica de preços de 10 anos da pecuária. Hoje a gente já trabalha tenta trabalhar com média móvel, né? Pode ser 5, 6, mas vamos imaginar que seja 10. Apareceu 2 picos, 2 vale, mas basicamente 2 picos e 1 vale bem forte. Né? O pico de preço julho e dezembro, em média de 10 anos naquela publicação. Por que julho? Falta de oferta. Dezembro, alta da demanda. E o vale, baixa preço, todo mundo tirando gás da pastagem para entregar para a lavoura de soja, final de setembro, início de outubro, entre setembro e outubro o preço lá embaixo. E essa sazonalidade que parece não ter, chega em 12%. 12%. E teve anos que chegou a 30%, 37%, quando o ciclo estava embaixo. Sim. E se tu comparar com Santa Catarina e Paraná, a nossa sazonalidade é maior. Então existe uma oportunidade de nós trabalhar dentro disso. O que surgiu? Um novo objetivo na fazenda. Inclusive eu trato disso, né, até no momento eu não cheguei a citar que foi lá, são vários dados, né, reais de outros, várias fazendas, mas uma experiência que a gente teve lá fora também, de mirar no melhor preço em julho. Mirar, vender em julho. A nossa média, de alguns anos atrás, se postar décadas, era 36 meses. Né? 4 dentes, tal. Um pouco mais. Depois, 29 meses, logo eu vim para lembrar, já tinha reduzido, capim-sudão contribuindo. Quando a gente mirou em julho, hoje é 22 meses, e usa estratégias, seja de adubação nitrogenada, seja de suplementação, com metas de GMD para poder chegar no julho com 480, com gordura 3, 93% cota Hilton, 83% com gordura 3 em julho, tu sei onde quer chegar. Então toda a tecnologia, toda a estratégia, ela tem que dar base mirando em algo, e não ao contrário. Eu miro, uso a tecnologia, uso, invisto, onde eu quero chegar, não sei, não consigo nem comparar se aquilo foi... Então, isso estava casado com experiência lá do mestrado, com propriedade rural, o convite para poder ministrar lá no programa Duas Safras, juntamente com os colegas, que geram as reflexões, novos objetivos, e com isso, Pedro, a gente pôde, então, tratar dessas questões, né? Ou seja, um outro olhar, que depois se expandiu. Quando é que ele se expandiu? Quando teve também um convite, uma palestra sobre ciclo pecuário. E aí é bem interessante, a gente foi em Santa Catarina Epagre, num evento lá, a gente pôde tratar, né, o que podemos aprender com o ciclo pecuário, o que podemos aprender com ele, né, em Dom Pedrito também, aquele evento, teve uns 2, 3 anos atrás, a gente também tratou desse assunto, foi bem interessante. E a gente tem uma publicação sobre isso, só vou colocar lá, ciclo pecuário, Lampert, Embrapa, né, outros colegas vai encontrar lá, que foi assim, Pedro, surgiu através de um gráfico no Excel, a importância de saber mexer no Excel, né? A gente vê quem está nos ouvindo aí, jovens, pessoal que estuda, eles não gostam muito. Saber mexer, faça um curso, mas não basta só fazer curso. Porque se não tu fizer curso é que nem ler dicionário, né? Tu querer saber português, ler dicionário, se tu não tem, não vai funcionar. Excel é a mesma coisa, ler dicionário, tu vai fazer e vai esquecer. Coloca um objetivo, uma meta, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o cálculo do meu peso médio dos terneiros desmamados, usando tabela dinâmica, macro, o que eu quero fazer? PROC-V. E aí eu fiz um gráfico que linkava taxa de descarte das fêmeas e os preços. Só os preços não explicava. Só as taxas de descarte, né, o percentual de descarte de fêmeas, tu olhava, via, mas tu não enxergava. Quando a gente mexeu nos eixos, no zoom no eixo, sabe aquela função do Excel que são 2 eixos, eixo secundário, né? A gente, daqui a pouco, Pedro, eu fui mexendo uma curva sobrepôs na outra. Plá! Encaixou. E deu intersecção. E eu olhei, ela deu de 6 em 6 anos, de 3 em 3 em flexão. Eu fui na loucura. Não.
Campeão! É louco, porque assim, todo mundo fala, tal, mas um fala que é 6, outro quer falar 7, outro fala que é mais ou menos 5 anos, 5,5. Agora está a tendência de diminuir um pouquinho, mas a gente pôde vivenciar, experimentar, de vendo. Não está dizendo que está certo, está errado, que é melhor, que é pior, mas foi uma vivência que a gente teve, que todo mundo tem, né, constantemente, o pessoal tem, e que gera uma satisfação de poder gerar. E ali gerou um novo objetivo. Tanto que a gente falava assim, ó, qual era o momento da cria? 2023, 2024, invista na cria, estava na baixa, porque os filhos dos terneiros das vacas que tu vai comprar barato e baixo, vai ser os novilho gordo, vai vender no pico do preço em 2026, 2027. No caso, para a gente poder, né, contextualizar, porque, quer ou não, a gente tende a ter essa veia, assim, o cara fica cego pelos números, né, e apaixonado pelos números, e é uma coisa que tu começa a trabalhar, te encanta mesmo essa previsibilidade e tal. Mas a gente pode brincar com essas variáveis, né, Vinícius? Que, por exemplo, vamos dizer assim, chegaste, comentou, bom, cheguei ali que vi que o ciclo é de 4 em 4, ou de 3 em 3. 3 em 3 vira, de 6 em 6, de 3 em 3 vira. Então, tá, beleza. Só que vamos botar uns ingredientes nessa sopa aí para quem tá nos ouvindo, para eles não dizerem depois, lá no episódio do Vini me disseram que era de 3 em 3, e não é. Tá? Não é. Vamos dizer assim, ó, os chineses seguem acentuando a crise, os 51% que eles nos compram de carne, eles passam a comprar 20%, se cria uma política interna de que vai quase que nem a da Argentina, que resolve ter retenções da carne bovina e baixar o preço, desestimula a atividade pecuária, conflitos geopolíticos que estão aí ferventando entre BRICS, Estados Unidos e Europa. Hoje está mais ou menos equilibrado, se sabe os conflitos que tem, mas isso é dentro de uma previsibilidade de um mundo em equilíbrio. Se acaba acontecendo, por exemplo, uma menor pressão de consumo, mais tempo esse ciclo de baixa vai ocorrer, não seria isso, doutor Vinícius? Sim, mas interessante é o seguinte, que mesmo com todas essas variações, parece que dentro isso que a gente quer estudar com sistemas dinâmicos e tal, que ele existe um ajuste, ele quase que corrige a rota, né? A lei da oferta e procura, né? Como é que dizer? Então, alguém tentou revogar, né? Mas essa lei não conseguiu, né? Tem até uma história que fala sobre isso, né? Do município do interior, alguém discutindo isso, né? Mas assim, acho que era o Silvio que contava essa história, Silvio Mendes, né? Ele vai lembrar. Outro momento de detalhe aí. Mas assim, daqui tem coisas que são irrevogáveis, tem umas coisas que são teorias, tem coisas que são leis, então a lei da oferta e procura, ela tá ali, né? Então, ela meio que corrige. Interessante se a gente fizer voltar 24 baixa, 2018 baixa, 2012 baixa, 2006 baixa. Mesmo com tudo isso, se tu olhar, ele dá a baixa ali. Claro que não é matemática cartesiana exatamente, mas assim, ó, é em cima. Tendência, 6, né? Tendência. 12, 18, 24. Então vai ter uma baixa. Então o que fazer nos intervalos, né? Aí tu tem que usar dentro do teu sistema de produção com aprendizagem. E o que o produtor geralmente faz? Quando tá alto, vou comprar porque a pecuária tá bem. Comprar a terna é R$17 o quilo, né? Lembra? R$16. Mas e a lógica que diz comprar na baixa e vender na alta. A gente sabe disso. Mas a teoria na prática às vezes é outra. A gente acaba por uma questão até emocional, emotiva, achando que aquilo vai se perpetuar. E às vezes a pecuária está na baixa, tu acha que vai se perpetuar, o que tu faz? Tu sai, e tu sai na baixa. Mas é uma lógica muito semelhante com o mercado financeiro, né? Exato. O movimento todo mundo vai para a mesma direção, enquanto o cara que está olhando para o outro lado está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro, daí parece que está sempre na contramão da história. E existe eu vou chamar de derivada, um cacuete um pouco da engenharia, né? Aquele coeficiente angular, aquela inclinação, que quando eu olhava nesse próprio gráfico, existia um indicador que mostrava quando que ia virar a inflexão, qual era. Em quase todos os anos se repetia. É quando num ano, média de ano, a taxa de abate de fêmeas, ela deixava de subir ou ela começava a cair. Ou seja, isso sinalizava um início da virada. Então, assim, de maneira geral, né, Pedro? A gente sabe que isso aí não é matemática 100%. Mas o que a gente... E aí que vem um aprendizado que o modelo matemático, seja o que for, ele está sempre errado. Ele está sempre errado. Previsão de economista, né? A única coisa que vai estar errada.
A única coisa certa é errar. Mas não importa isso, o que importa é ela tem que ser útil. Sim. Errei para lá ou para cá, mas não foi pro lado certo. Tá, ela tem que te atirar, como diz um professor, né? Ele vai ter que ir pro lado certo, ele tem que inclinar pro lado certo. Ou seja, uma inclinação, uma tendência pro lado certo. Isso, às vezes, já é suficiente do que talvez que a gente, no início da carreira, né? Lá, a carreira, modo de dizer, né, Pedro? Lá, estudando, a gente é preciosíssimo lá da matemática, do cálculo dos números, 100%, ficava nervoso, não sabia tudo que tinha que saber. Não, tem que ter um pouco de intuição, tem que ter percepção, é um misturar de tudo isso. Multidão de conselheiros da sabedoria também, tu interagir, participar dos eventos, conversar com os amigos, ser humilde, reconhecer que tu não sabe, tu não vai mudar, revolucionar a pecuária, não vai ser tu que vai mudar tudo, não vai ser individual. Formiguinha não faz, andorinha sozinho não faz verão, não sou eu, não é tu, não é. É um conjunto, são equipes, são pessoas, né? São associações, são instituições, um trabalho em equipe, valorizando o trabalho do outro, elogiando o trabalho do outro, né? Ou seja, esse trabalho integrado, em conjunto, onde a gente aprende, onde o conhecimento é semente, quanto mais eu planto, mais eu colho, quanto mais ensino, diz que aprende ensinando, né? Exatamente. Não, eu não vou contar, se tu ficar com a semente na mão, ela vai morrer na tua mão e nem tu vai usufruir ela. Mas se aquilo que é mais precioso para ti tu ensinar, vão colher, e tu vai ser o principal beneficiado, sem querer. Porque é assim, ela é uma lei natural. Então as coisas foram surgindo. Então, assim, e aí tudo isso está falando, porque a gente falou do programa Duas Safras, nós falamos da questão da vinda lá do mestrado, da fazenda, aqui da Embrapa, a mudança de objetivos, enxergando então objetivos diferentes, e com tudo isso, Pedro, daí surgiu uma grande demanda que era assim, qual é as prioridades da pecuária? Então tudo isso se desdobrou assim, tentar responder uma questão. Até o Pedro participou e respondeu aquele trabalho que a gente fez alguns anos atrás, né? Prioridades da pecuária qual é? E aí nós montamos, demorando em torno de um ano, até foi inspirado lá no trabalho com, lembrar agora do nome, lá até na época do doutorado, lá com o Júlio, que é o Feld, sobrenome, com uma raça lá dos Estados Unidos, ele fez um trabalho de levantamento inspirado nele, a gente fez, depois usamos a tese do Pedro, do Leonardo, a minha, foi pesquisando vários, a gente montou uma estrutura, centenas de perguntas, tentando compilar algumas perguntas, e simplificamos em 39 questões, e disponibilizamos no formulário, e colocamos ao ar, para o Brasil inteiro, começamos indo. E as pessoas respondem, tudo objetivo, fácil de responder. Pergunta várias questões da pecuária e ele tinha que dizer de 1 a 5 a prioridade, onde 1 é muito baixo, 2 médio, 3 médio, 4 alto e 5 muito alto. Brasil inteiro. Pedro, tivemos 2.400 e poucas respostas. Olha aí. Uma enquete que tem 300 e 400 já considera muito boa. 2.000 e poucas coisas, porque eram diretas, objetivos, levamos tempo para preparar, não foi precoce. Monta questionário, ninguém vai responder. Muita pergunta, ninguém vai responder. Para uma coisa virar simples, necessita ter muito trabalho, né, Vini? Até ela ficar simples, não é. Para ter um trabalho simples, pode ter certeza que teve muita transpiração antes disso. Muita transpiração. E daí o que se desdobrou? Dessas 39, todos os estados do Brasil responderam. Mais de 700 municípios, mais de 5.500, 700 responderam. A gente pôde classificar isso entre produtor, pesquisador, estudante. Então, e aí fizemos o que se chama hoje, muito na área de gestão, muito conhecido como os famosos dashboards, né? Dashboards, painéis, né? Hoje, inclusive, a gente quer disponibilizar isso, que de uma parceria com uma IFSU aqui, a gente está tentando isso. Leva tempo, recurso, então, às vezes, sem recurso, a gente demora mais que o que gostaria, mas tentar disponibilizar no site da Embrapa para tu poder acessar e ver a tua pesquisa, tua prioridade. Por exemplo, se eu escolher um tema, tirando gestão, Pedro, né, Paulo, que foi primeiro lugar de todos os 39 em todos os estados. Quanto tempo faz isso que vocês aplicaram esse formulário? 2018 e 2019, a gente ficou algum tempo. Então, assim, ele foi outlier, era questão de receita, despesas, indicadores econômicos, foi o primeiro, o 01. E ele variava de cada região. E tem uma publicação, depois a gente pode até estar tratando disso, uma revista da Embrapa, Foco na Pecuária, que separa por região, sul, centro-oeste, sudeste, com cor verde, vermelho e amarela, e tu vê até as discrepâncias, onde um é bem verde, outro é bem vermelho, bem amarelo, tipo tristeza parasitária. Rio Grande do Sul é outlier, outros não é. O que é lá do Nordeste? Então a gente viu aonde nessa revista, então a gente tem duas publicações, uma publicação mostrando o resultado do Brasil, e essa outra revista, ele fala, inclusive, assim, Pedro, não adianta só dizer qual é a prioridade, qual é a solução que tem.
Tá, tudo bem, tu disse que assim, ó, tu fez um raio-x, eu tô morrendo, tô com problema. Tá, meu amigo, mas e daí? O que eu vou fazer? Como é que, né? E aí, cara... Qual é a solução? Não me conta o problema, me dá a solução. Me dá a solução. Nessa revista a gente fez com parceiros em Embrapas, até com QR Code, algumas soluções para prioridade 1 de cada um dos 5 grupos. Então tinha cada um, falava de questão nutricional, de gestão, sanidade, né, questão de forrageiras. Então tinha várias áreas ali, melhoramento genético, então várias áreas de uma prioridade. Então isso estava tudo ali disponível. Então a gente foi mirando, então, e a gente entende que hoje é o fundamental ter uma prioridade, e essas prioridades elas podem mudar, você tem esse foco, pode mudar, mas é importante ter um objetivo bem claro. Se tu não sabe onde tu quer chegar, tu não tem uma mira, aquela famosa premissa, né? Como é que eu vou saber se eu cheguei se eu não sabia onde eu ia chegar? Será que eu cheguei no objetivo ou não? Seja em desempenho ponderal, reprodutivo, onde é que foi? Eu não sei. Eu não medi. Eu não medi, por exemplo, que nosso GMD médio lá é 671 gramas. 71, eu falei, posso estar errado, mas em torno de 6, é mais que 150 e menor que 700, que é o suficiente para chegar com 22 meses em julho e pegar o pico do preço. Vendo em julho, sobra espaço para as vacas que estão no campo, coloco no lugar, no mesmo custo da pastagem, usa 2 categorias. Esse é o ganho direto que a gente nem bota na conta. A taxa de preço explode. É o que a gente fala muito, né, Vini? A gente fala assim, por exemplo, os erros são em cascata e os acertos também. A gente pega um ponto principal que é o preço de venda. Tá? Sim. Mas o ganho que tu tem no sistema em tirar 100 novilhos, 200 novilhos em julho e poder abrir, ter tuas vacas com boa condição corporal, emprenhar no cedo, por consequência vai ter um terneiro nascido no cedo, teu peso de desmama vai ser maior, porque peso de desmama e idade de nascimento está diretamente correlacionado. Então, é uma série, os erros são em cascata e os acertos são em cascata. No momento que tu consegue alinhar o objetivo, que aí depende muito do perfil de cada pecuarista, de cada gestor, uns com a ótica tão clara como a de vocês, 2 praticamente... Tu és zootecnista, mas é quase um engenheiro, vamos dizer, e mais o teu pai engenheiro, então vem os números muito claros, são muito objetivos, são grandes gestores do negócio, então é mais simples, né? Mais simples para vocês tomar essa decisão. Enquanto outros pecuaristas daqui a pouco demoram para entender e tem até um bloqueio, por quê, né, Vini, voltando, por causa da questão dessa história, foi em 94 que a gente teve estabilidade da moeda. A nossa geração, nós ficamos inseguros em não ter um número, né? Como essa geração anterior ali, que fez o patrimônio na época inflacionária, eles se sentem inseguros em ter esse modelo que para nós é claro como água, de que, cara, o terneiro tem 170, tem 180, bom, eu quero vender ele com 2 anos, quero vender ele em julho, eu quero vender antes dos 2 anos, com 22. Aí, bom, ele precisa ganhar tanto. Aí, não é que ele vai ganhar exatamente o que eu planejei. Tem momentos que é mais fácil tu estressar esse ganho médio diário, o animal ganhar no verão com proteica energética é mais tranquilo, ou dependendo se tu tem uma parceria com soja, como tu comentou que é o caso de vocês, tu tem uma pastagem ainda mais barata e com alta capacidade de suporte, então aí tu dá a estabilidade do teu ganho médio diário. Então aí tu pode até ter um ganho médio diário um pouco menor na estação que tu necessitaria ter um aporte maior de recurso, né? Porque uma coisa é engordar um boi com 14 meses, aí tu não pode errar, mas a corda está bem esticada, né? Tu não pode errar, o 22, 24, pode ter ganhos menores e não tão estressados essa lógica, né? Então é isso para quem está nos ouvindo entender, e só que, claro, isso é importante pontuar, de que a pecuária cada vez mais vai rumar para isso, né, Vini? Da gente ter os objetivos bem claros, esses objetivos serem numéricos, para que a gente tenha o foco e persiga esses resultados. Quer dizer, se a gente previu 350, 500 reais de resultado por hectare, que é o Vini falou em margem bruta, a única diferença quando a gente fala resultado para falar margem bruta é que a margem bruta é receita menos despesa, enquanto o resultado por hectare é receita menos despesa, mais a variação do estoque animal em quilos, né? É a única diferença para quem está nos entendendo. Então, era o que eu tinha de quilos de gado no início do ano, menos o que eu tenho no final. Então, são formas de ver e cabe a gente não ser, no caso, para quem, querendo falar um pouco para esse pessoal que tenta, às vezes, não valorizar tanto a gestão numérica, cara, olha a tendência, né? Não olha o número exato. Sim. Então, a gente olha a tendência e segue nesse caminho, que
muita coisa que, inclusive, quem está, entre aspas, vendendo essa tese de ter gestão, de ter número, seguramente nós não vamos abarcar, porque daí no doutorado a gente ouviu muito isso, né, Vinícius? A tal da racionalidade limitada. Ninguém vai conseguir abarcar e englobar numa tomada de decisão, todos vão ter fatores intangíveis, né? Então, fatores intangíveis, falando de uma forma como pesquisador, mas falando de uma forma simples, fatos que nós não colocamos dentro do cesto, que nós não determinamos, não são surpresas, faz parte do negócio. O empreendedor, o fazendeiro, o pecuarista, o agricultor, sabe que tem fatores imprevisíveis, né? Além do clima, que já é previsível, que pode dar, que não vai chover quando a gente precisa, né? Fora isso. Então, é importante entender que são tendências, sempre quando a gente está falando sobre ser tendências. E Vini, seguindo nisso, que eu acho que foi importante tu pontuar a importância de estar na fazenda, muitos estudos de que hoje tem na Embrapa, foram de inquietações de estar na fazenda e em conversas com seus colegas da Embrapa, né, e andando mundo afora, e quanto essas andanças, elas foram importantes e facilitaram para que o Vinícius pudesse ser um tomador de decisor, porque a gente sabe, no episódio do Vitor Wortmann, que a gente falou, ninguém chega numa fazenda já caneteando, ou seja, responsável pelos gastos, tem uma transição. Quanto tu andar, tu conhecer, tu ir a Minas Gerais, quanto isso foi importante para o reconhecimento que teve hoje dentro da fazenda e poder ser também um tomador de decisor lado a lado com seu pai. Sim, falaste bem, né? Lado a lado, exatamente, essa é a questão. Uma das estratégias que a gente sempre adotou é começar pequeno, né? Tu pensar grande. Por exemplo, eu quero fazer implantação do que for, uma pastagem perene, seja o que for. Não domino o assunto totalmente, não tem. Minimizar teu risco. Eu vou fazer dentro de uma condição menor. Mas, claro, se tu tem confiança que quer fazer maior, está disposto a correr com esse risco, ok. Mas dependendo da circunstância, tu começa menor, e aí tu aprende com teus erros, e aí tu vai crescendo ao longo do tempo. Então a gente viu que isso aí foi um processo de longo prazo, de muitos anos, né? De muitos anos, aonde a gente vai indo, talvez isso seja a própria questão da sustentabilidade do negócio, ou seja, por que ele é sustentável? Talvez, outro termo seria dizer durável, ou seja, porque às vezes quando a pressa ou a velocidade, ela pode ganhar mais, até a questão da liquidez e do risco, né, e a questão da rentabilidade, mas elas são coisas antagônicas. Então, mas à medida que tu descobre teu passo, né, teu step, e tu vai naquela medida que te joga confortável, que te der uma situação, não importa se o outro está correndo mais rápido. Não te compara, o outro está andando mais rápido, tu está fazendo aquilo gera uma ansiedade, não. Compara tu contigo mesmo. Não tem compara, tem benchmark, né, Pedro, aquela história, maravilha, a gente gosta de trabalhar com isso também, pro leite, né, tem um projeto do Rede Leite. A gente trabalhou um bom tempo lá na região de Juiz com o Gustavo, né, Martins Silva, coordenou o projeto, a gente teve uma contribuição interessante lá, junto com vários outros colegas, Jorge Santana e outros colegas, mas assim, tem benchmark, mas não comparar só com uma, compara contigo mesmo. Então, quando tu compara contigo mesmo, tu consegue, daí te dá parece um novo respiro, então tem que estar melhor que eu mesmo ao longo do tempo. Mas se você não mede, não é medida 100% como o Pedro, não necessariamente isso. Mas talvez quebrar alguns hábitos. Um exemplo. Desmamou o terneiro. Pesei. Naquela prancheta. Cagado, né? Como diz, né? Perdão a palavra, né? Ela tá lá toda lá. Ele guardou, chegou cansado, tomou aquele banho, às vezes já notou, depois de uma lida, o diagnóstico de gestação, ou toque, castração, tu toma um banho, parece que dá uma, né? Tu tira 100 toneladas de cima. Tira 100 toneladas de cima. Aí tu guarda, tá lá até hoje, eu nunca fiz a média. Ou não deu para fazer a média, ou se fiz a média, eu não comparei com a média do ano passado, ou do outro ano, porque, então, esse fato de a gente também quebrar alguns hábitos que a gente tem, para a gente poder gerar daqueles dados coletados em informação, porque a informação é dado processado, só que se o dado não é processado, é simples dado, e muitas vezes, Pedro, acontece isso, produtor, a gente coleta, mede, não sei se mede, mas coleta, né, mas e aí acaba não tendo muito tempo para processar toda essa informação em cima, né? Então eu acredito que essa questão do processamento, ele é fundamental para te poder analisar os teus dados a partir dos teus dados em cima. E isso é natural acontecer, deve acontecer, mas a gente tem que romper uma barreira, né? E muitas vezes essa barreira é interessante, vai na experiência de cada um, né? Um exemplo, no caso que eu falei do Sudão, né?
identifica, como a gente falou, a tua prioridade, qual é o teu gargalo. Né? Muitos produtores a gente vê que enche, eu desmamo com 240 quilos, mas está batendo com 4 dentes ainda. Ou na pior época, vendendo em outubro, porque ele tem um verão apertado. Ele tem um baita no GMD, depois aqueles novilhos ficam no campo nativo apertado, ganham 400 gramas, 300 gramas, e aí tu estica a tua recria está esmagada. Eu não estou dizendo que isso está certo ou está errado, eu estou dizendo que tu identificar dentro da tua realidade e o que fazer para corrigir. Seja para estar de verão, quer usar uma suplementação, o que tu quer fazer? Por exemplo, saber que para vender em julho, no nosso caso, tem que ter 350 quilos no sobreano em 31 de dezembro. Se eu tiver esse peso médio, eu chego lá. Ou seja, eu tenho que ter algumas referências, né, aproximadas. Não preciso ter aquela... Né? Então, é necessário ter esse olhar. E isso que tu falou, Pedro, eu achei bem interessante, quando tu comentou, que assim, a gente então tem essa trajetória, mas como Embrapa pesquisador, a gente pensou de que forma a contribuição, não Vinícius papel como na fazenda lá, né, com a família, como pesquisador. Além das publicações que estão em PDF, como essa do Sudão, que mostrou que em vários anos o Sudão dava o mesmo retorno da soja. Quando a soja dava alto, o Sudão dava alto, quando a soja dava baixo, ele empatava e ganhava um pouco. Depende do ano, depende logicamente, não é todas as... Mas nas propriedades, não só nossas aqui, outros amigos dentro da própria Embrapa, invariavelmente é em torno disso. Né? Ele tinha em torno disso, com um risco até bem interessante no Capim-Sudão. Só para traduzir, que eu vou emendar uma pergunta aí, que me inquieta, no caso, é a questão eu estou com o olho bem atento, assim, eu queria ver como é que é a visão da Embrapa disso, em relação, a gente sabe que é cíclico, mas eu estou lendo bastante coisa sobre a China e tal, que é quem é o demandante forte por farelo de soja, por consequência a soja, né? Como é que a Embrapa está vendo, porque esse comparativo que vocês fizeram é um preço de soja, o quê? 120, 130? Menos que isso, estava antes daquele boom, ele subiu, só que, e aí que está, com isso é interessante, como tu falou, não é o número em si, não é aquele número assim, eu quero dizer uma tendência, aquilo que meio que repete, por exemplo, julho é o melhor preço? Não, tem anos que não é o melhor preço, mas a perspectiva é que aquilo ocorra com maior frequência naquela determinada época. Então, tentar entender aquilo que meio que se repete, um padrão. A base da ciência, né, Pedro, do que é a ciência? É identificar padrões. E a partir da identificação desses padrões, a gente poder trabalhar em cima deles. Repetir, né? Tu replicar esse método em diferentes regiões e ele se confirmar, né? E aí, como pesquisador, o que eu pensei? De que forma eu posso contribuir para que esse aprendizado que a gente teve nessa trajetória, outros produtores possam, de forma fácil e rápida, fazer o cálculo, por exemplo, do lucro do Sudão dele por hectare de uma forma bem simples. Sim. E aí que teve, até recentemente, foi lançado no Universo da Pecuária, que se chama Estribo Sim, né? Está disponível, isso é fácil de acessar. Tu consegue algumas informações de preço, de custo. Já usei, muito bom. De produtividade, ele te dá alguns cenários, onde ele te dá, por exemplo, o custo máximo que tu pode ter para pagar a conta, o preço mínimo para poder empatar, qual é a produtividade mínima também depois para não ter prejuízo. Então, aí tu faz os cenários com aquelas cores, né, de semáforo, e tentando te dar alguma noção, que é fácil de fazer. Então, foi um aprendizado, né, foi uma trajetória, e que a gente retornando isso dentro do que a gente chama na Embrapa de ativos digitais para auxiliar a tomada de decisão. Tem, Pedro, uma sequência, hoje, atualmente, a minha linha de pesquisa basicamente tem sido na tomada de decisão, principalmente por esse programa de computação aplicada que a gente tem junto com a Unipampa. Eu sou metade dos professores são da Embrapa, em ciências agrárias, e a outra metade são da informática, que né, legal. TI, e então buscando problemas do agro e trazer soluções. Então a gente busca a partir disso, que gera os papers, gera o trabalho, ok, mas mais do que isso, como é que chega lá no produtor? E aí tem as parcerias público-privado, os desenvolvimentos ativos digitais, que leva muito tempo, muito recurso, muito dinheiro, né? Mas que a gente chega lá. Por exemplo, foi lançado no Universo Pecuária o Estribo Sim recentemente. Esse ano vai ter novidades aí também, se Deus quiser, para ajudar a tomada da decisão do produtor de uma forma amigável. Então, assim, vai ter mudança, questão de mercado, vai ter, mas a vantagem desses sistemas, porque a gente está numa transição tecnológica, né, Pedro? A gente está sendo uma cultura analógica para uma digital. Então, a gente está pegando essa geração, dependendo da idade, não nasceu com o celular na mão. Mas ele está nessa transição. Então, nosso papel é fazer algo que seja amigável, didático, que ele pega no celular, na palma da mão, muda o preço. O exemplo que eu dei da publicação, né? Estava em PDF lá, eu me lembro. O preço máximo era R$ 9,50 e fiz ali a publicação do Impacto Bioeconômico do Sudão.
Só que não serve mais, porque o 950 já está nem na média, já baixou da média. O que a gente fez? Um aplicativo onde tu regula o eixo XY. Tu muda teu preço, e daí tu altera o preço, daí volta a ficar dentro dos parâmetros que tu tem. Só tu customizar ali, e tu clica e ele gera um laudo, né? Ele gera o teu resultado para os dados atuais com os dados do produtor. Porque o PDF tu não consegue fazer isso, né? Ficou aquela publicação, tá na prateleira, como é que tu interage? Então, a questão dessa interação com ativos digitais, hoje, Pedro, né, e Paulo, é a nossa, não digo principal, mas do momento, a gente tem o maior desafio, recursos, parcerias, né, para te buscar soluções que sejam amigáveis e úteis que o produtor possa auxiliar a tomar a decisão. E aí essas mudanças que tu falou de preço, o preço CD20, ele poder alterar. Não foi o caso do Sudão, a gente não colocou o preço da soja ali para simplificação. Se quiser complicar um modelo, tu complica, né? Mas em outras questões ele pode, né, interagir, botar seus valores e recalcular o valor assim que for necessário. Então a gente está com essa linha de pesquisa focada aí nos ativos digitais nessa transição tecnológica que cria uma cultura de medição, não só medição, mas de coleta, registro, medição e análise, principalmente, interpretação dos dados, que é o fundamental, né, para ter uma boa tomada de decisão. E eu tô gostando que vocês entraram nessa parte aí, porque o Pedro me mandou uns tópicos aqui que eram prioritários para a conversa de hoje, que eu sei que rende e está rendendo. Faltam 15 minutos ainda, né, Pedro? Então, só para a gente já vai costurando, né, os assuntos para a gente poder, vamos dizer assim, alcançar a pauta inteira. Show de bola, show de bola. É que é isso que acontece, né, no Horizonte Agrocast. Vai num assunto encadeando no outro e, na verdade, falta tempo. O assunto não falta nunca, né? Porque os convidados, os caras têm uma dificuldade de passar o conhecimento e de ser didático que chega... Os grilos a gente não escuta, né? É só a gurizada falando. Nós vamos ter que arranjar uns entrevistados piorzinho para não comer o nosso tempo muito rápido. Que beleza, mas é assim que é bom. Vini, e cara, assim, voltando nesse assunto que me inquieta, eu sei que, por exemplo, não vai ter a resposta e tal, mas vocês pensam, falaste que nesse modelo do Sudão aí, não foi variado o preço da soja, né? Mas vocês devem estar seguramente pensando nisso e com informações, porque a Embrapa, embora seja do Brasil, vocês têm canais de informação mundo afora, né? E como se pensa em fazer essa variação, porque eu te digo assim, Vini, na questão de mercado, os nossos clientes que têm essa parceria com soja, né, quem tem um parceiro para soja, a gente vai fazendo alguns cálculos aí, dependendo do contrato de arrendamento, a gente sabe que varia de região para região, mas dependendo do contrato de arrendamento, aí 8 sacos por hectare. Claro, eu estou comparando uma soja de baixa com uma pecuária em alta, né? É uma questão em desvantagem, mas principalmente porque os parceiros muitos estão perdendo fôlego, né? Porque tiveram 2 quebras de safra, né? E aí não estão conseguindo honrar os seus compromissos. Então, junta isso, estresse na relação comercial com o seu parceiro e um menor resultado, né? Muitos estão optando por intensificar no verão, né? Fazer mais pastagens de verão ou mesmo perenes de verão e terminando com a soja. Vocês estão fazendo alguns estudos nesse sentido? Uhum. Uma das características da Embrapa aqui são pesquisadores em diversas áreas complementares, né? Outras mais, outras menos, com visões que se complementam, às vezes, né, com visões que variam dependendo da região, dependendo do tempo que tu faz. Então, às vezes, tem uma regra, tem alguma coisa que a gente sabe, né, Pedro, nossa formação lá do doutorado e tal, e que nos dá esse entendimento que a recomendação técnica ela tem sempre contexto dependente, né? E uma das questões que a gente vê, até por ter esse cuidado de, por exemplo, de algumas afirmações, né, que são fortes, porque tudo muda, né? Únicas coisas certa é a mudança, né? A única coisa que não muda é a certeza da mudança, né? A gente sempre fala isso, então é isso aí. Então, talvez uma das premissas que, mais do que a gente tentar enxergar alguns sinais no sentido de que eles vão meio que se perpetuar,
né? Por aquela história do preço quando estava 17, né? Não, agora nós vamos lá porque o preço do boi, do terneiro está alto, nós vamos seguir para essa linha. É não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Por exemplo, assim, se tu for fazer uma análise, tu tentar não ficar com uma dependência muito alta, como tu falou, isso é soja isso, seja soja aquilo, ou se reduzir e tal. Mas talvez algo, pela característica que a gente tem no Rio Grande do Sul, de ter precipitação bem distribuída em todos os meses do ano, diferente de outras regiões, uma produção a pasto na pecuária é extremamente resiliente e forte. A gente notou nos próprios dados da fazenda, enquanto muitos, por exemplo, no pior ano, com 2 anos de seca, com um enchente no meio, tu empata e ganha um pouco ainda. Quer dizer, e às vezes tu vê na outra situação é perda, é negativo. E a pecuária não, se tu fizer a gente chama um arroz com feijão bem feito, né, tu consegue, então, tirar da pecuária, não perder nos anos ruins, e nos anos bons, ganhar bem. E interessante que a gente está fundamentando ela a passo, que é porque existe não é carência de conhecimento, não é carência de tecnologia, mas é de aplicação no momento certo, né, de estratégia de manejo, de adubação nitrogenada mesmo, né, de foco em conservação do solo, em fertilidade do solo, de manejar. Por exemplo, Pedro, você vai ver no inverno, quantos produtores colocam uma adubação nitrogenada na pastagem? Qual é a percentual? E a resposta disso, se tu teve a boca para comer, é altíssima. Tanto, né, então a gente sabe de relatos de produtores que não usavam, um ano foi lá, né, bem perto da gente, foi lá e aplicou, gastou bastante e teve um retorno gigante. Antecipou 15 dias a entrada dos animais, em 15 dias de abate com aquele 12% dentro da sazonalidade, deu para pagar 30% da ureia, só pela no caso era a ureia, só pela antecipação, né? E entrou a carga animal aumentou, entrou outros animais no lugar. Então, às vezes, uma mexida, uma estratégia que tem, ela tem que ter toda uma repercussão gigante em todo o teu sistema de produção, né? Então, ele tem todo um enfoque, uma repercussão que ela é muito maior do que tu consegue imaginar. Então, assim, a gente entende que, como Embrapa aqui, é tentar não colocar todos os ovos numa cesta, favorecer a tua vocação, identificar a tua vocação, seja regional e local, né? Às vezes tu quer dar murro de ponta de faca, alguém diz assim, ó, eu tenho que fortalecer meus pontos fracos. Ok, só que às vezes é que nem quase no vestibular, porque tinha vestibular, né? Sei de casos que era assim, é muito bom em matemática, rodou no vestibular porque não estudou naquilo que era bom, foi estudar na história e geografia que ele era ruim, ele não conseguiu, com aquele tempo dedicado, ter um retorno, de repente, em fortalecer nossos pontos fortes. No que a gente vai... Porque se tu não se fortalecer, pode ser um técnico, alguém bem inteligente. Se ele não se dedicar, não esforçar, ele vai ser 7, um exemplo. Né? Ele poder, com o mínimo de esforço, que é a vocação, ele vai para 10, ou vai para 9,5. E se é ovelha para o mato, ele pode estudar a vida inteira, estudar, não é a vocação. Como aconteceu lá fora, a gente tem uma época que começou a plantar soja, bem no início, 30, 40 anos atrás, uma ovelha não é para mato, não vamos buscar parceria, não adianta ficar insistindo ali. Então vamos para outro, então é achar esse nicho, né, e não colocar todos os ovos numa cesta para que se der um ano ruim, tu poder compensar. Então hoje a gente entende que no sul aqui a gente tem muito a melhorar na questão do manejo das pastagens. É assim, a gente está muito, e isso há 30, 40 anos que você fala nisso, e a gente não usa todo o potencial, né, que pode se usar. Simples manejo, subdivisão dos pastos, acertar a categoria, melhor categoria para usar determinada, né, por exemplo, no inverno, por exemplo, uma pastagem de inverno, qual é a categoria que eu tenho que usar? Então, quando colocar, né, se usa suplementação ou não. Então, a tecnologia está aí, ela está disponível, e muitas vezes a gente ainda não está usando nem perto daqui. Então, tem uma teoria lá na microeconomia que a gente fala lei dos rendimentos decrescentes. Eu vejo que é a grande vantagem da pecuária, que é isso. A gente está tão aquém que a nossa dúvida não é assim, estou usando muita tecnologia, cuida para que o ótimo técnico igual ao ótimo econômico, tu vai passar da curva. Não, a gente está lá embaixo. Às vezes, o mínimo esforço que tu tem uma resposta, ainda temos respostas, claro, né, na maioria dos produtores, tem exceções, tu está longe de dizer, será que eu estou usando muita, né, a adubação nitrogenada no inverno? Não, será que estou usando muita suplementação? Porque tu está usando muito aquém do que precisa. Então, eu acho que talvez, mais do que a gente tentar trazer até um medo ou um receio sobre grandes mudanças, é a gente tentar compor, e a pecuária permite isso. Inclusive, Pedro, tem um dos trabalhos que, em parceria, né, até com a Unipampa,
que foi bem interessante, é comparar a pecuária com a soja, e ano bom e ano ruim. Às vezes a gente compara a pecuária, né, tradicional com a soja, só ano bom. Bota ano bom e ruim, bota para frente, né? Então a gente tem que ver essa variabilidade, né? E aí sim tomar a decisão. Muitas vezes a gente acaba, Pedro, acho que decidindo muito na emoção, sabe? A gente decide assim, acha que a nossa, por ser pecuarista, é o pior negócio do mundo. Não, se a gente fizer bem feito a nossa pecuária, tem condição de ganhar dinheiro, tem condição da gente ter uma resposta bem positiva e concorrer. Eu não digo concorrer, talvez, né, sempre ganhar da soja, não é isso que eu quero dizer, mas minimizar o risco, porque é uma característica do produtor, Pedro, a gente sabe, né, Paulo, que é minimizar risco. Ele quer ganhar, prefere ganhar sempre pouco do que ganhar muito e às vezes perder. Não é uma característica do pecuarista. Então, eu acho que ele precisa incluir esses fatores, né, para que ele possa, então, modelar seu sistema de produção. Uma coisa bem interessante aqui, fechando essa sequência aqui de raciocínio, que é o seguinte: quando a gente fala sistema, eu acredito que muitos ainda não conhecem seu sistema de produção, porque ele ainda está trocando muito, Pedro. Eu digo que tu tem um sistema de produção quando teus números começam a repetir, por exemplo, sem querer, de vacas é as mesmas, a minha taxa de desmame não muda, a minha mortalidade não, tudo está redondo, ele já está ali que tu encaixou. Aqui eu tenho um sistema de produção, está encaixado. E muitas vezes não, uma hora ele é vendedor terneiro, ele não se achou ainda no seu sistema, porque vai conforme a onda. Ah, não, mas agora é isso, agora é aquilo, ele troca, né, vai baixar, ele pega e vê. Então, tentar identificar a sua vocação, seu perfil, aquilo que ele gosta de fazer, e aí aguentar nos anos das vacas magras, né, ter uma reserva, ter um capital de giro quando isso permitir, como a gente teve alguns anos atrás. E aí, muitas vezes, o que a gente fez? Imobilizou o capital, muitas vezes colocou lá, e depois, quando vê as magras, a gente acaba não. Então, tentar realmente gerir com foco sempre na questão também, logicamente, financeira, que é o que sustenta tudo isso, né, Pedro? Sim, muito interessante, muito interessante. Paulo, como é que estamos aí? 5 minutinhos. Tá, beleza. Vini, então, assim, para a gente deixar primeiramente te agradecer, como a gente conversou nos bastidores aí, o tempo voa nesse bate-papo, né? A gente nem sente passar. E, cara, eu acho que, assim, não é objetivo ter receita de bolo e tal, mas corroborando com o que falaste, a gente conversando com quem não é do setor, né? Quem não é do setor e acaba adquirindo uma área e tal, faz alguns cálculos bem pessimistas de uma aplicação de uma pastagem de inverno ou mesmo a aplicação de uma pastagem de sudão, sendo bem pessimista nas análises. Quem trabalha em outras atividades mais urbanas, o cara fica impressionado com o potencial de margem que pode dar, né? Isso não fazendo tudo sendo otimista, né? Sendo um cenário até mesmo pessimista. Então, mesmo com economistas que trabalham com grandes investimentos, então assina embaixo que falaste, a pecuária, ela, na verdade, está longe do potencial. Ela, diferente de outras atividades, sabendo trabalhar bem, ela tem um bom retorno, uma segurança de retorno, mas ela não é feita para trabalhar no limite, né? Isso é importante. É como todo negócio, tem que ter folga, tem que ter lastro. Então, isso é importante, mas acho que o recado que deste aí nessa última parte foi a questão de, acho, dentro das tecnologias, né, tem as pastagens. As pastagens são que, com menor risco, né, desde que tenha gente para manejar elas, saiba que aí está o maior potencial de colheita, né, de quilos dentro de uma fazenda, desde que plantada na época certa, com uma subdivisão adequada, seria, junto com o manejo sanitário, a principal tecnologia aí para se ter um retorno. Queria te ouvir na tua participação final aí, Vini, e te agradecer mais uma vez, que foi uma rica conversa. Legal, não, a gente que agradece. A questão da tecnologia, né, deu exemplo sobre a carência que a gente tem de ter pastagens bem manejadas, né, para que possa ter, né, uma colheita, como se diz, né, de pasto, alguns falam de lavoura de pasto, né, mas de qualquer forma, isso não se aplica só na pastagem, né, qualquer tecnologia que tu for usar, né, qualquer tecnologia, a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar, entendendo que existe uma curva de aprendizado, que ela envolve recursos humanos. E essa habilidade que tu tem de tentar adequar isso, não acelerar mais do que necessário,
mais do que possível, né, forçar sem que eles acreditem e comprem a ideia, ou menos do que poderia. Às vezes tu tem lá funcionários, tem alguém com perfil que ele tá anos luz e correndo e pedindo boca, como diz, né? Como diz o gaúcho, o gateado tá pedindo boca e tu não tá segurando. Mas quem segura é o proprietário, e às vezes não, às vezes o proprietário quer empurrar, mas ele ainda não vai comprar, não acredita, o funcionário não vai usar, não entendeu. Para te dar um exemplo, chip eletrônico. A gente usa lá desde 2017, acho que foi, mais ou menos isso, se não falha a memória. Demorou só o treinamento, né? Eu lembro que eu levei até um estágio lá com os alunos, para lá, a gente foi para Porto Alegre dar o treinamento para os alunos, depois foi lá fazer um estágio com os bolsistas para aprender só transição lá com funcionários, com aplicação, com tudo. Foi 1 ano a 2 anos só para entender. Para coletar o dado correto. E depois, como é que eu tiro os dados? Uma coisa está lá. Experimenta abrir e baixar aquela planilha que você vai tentar ler agora. Né? Eu quero saber meu GMD dos meus novilhos sobre ano comparando no ano passado. É um parto. Ah, quem sabe compra uma outra balança que agora é isso e aquilo. Ok, vai, mas na verdade sempre vai ter evolução, vai ser sempre melhoria, mas o diferencial não está nisso, não tá, é saber usar aquilo que tu tem. Alguns dizem que o melhor software, a gente até fez uma pesquisa sobre softwares na pecuária alguns anos atrás, chegamos em 106, Pedro, acho que tu conhece aquela pesquisa daquela época? Sim. Já faz alguns anos, já está bem necessitando uma atualização, embora foi um esforço bárbaro para chegar nesse número, né? Mas assim, é saber usar e usar bem feito aquilo que tu está usando, né? Aquilo mais do que fazer, é que nem um celular, tem muita função, então usar aquilo que tu tem. Então, às vezes, talvez a adoção da tecnologia, ela parte, não pela pegar uma tecnologia estritamente só de ponta, de tentar aplicar ela, mas se ela está adequada dentro do teu contexto e daquilo que tu precisa, que a gente falou no início, é o foco, é a tua prioridade, é o teu perfil, né? Tentar, se consegue casar, ver que eu tenho perfil de funcionar para entender aquilo naquele momento, se aquilo vai contribuir. É no momento de eu fazer um controle individual e poder saber, por exemplo, que é o caso que se tem, vou ordenar o GMD dos meus machos, o menor para o menor, e vou vender os que estão menor GMD para desafogar e liberar recursos para o outro, então um caixa positivo. Preciso disso? Não, eu trabalho com recria, fantástico, maravilha, vai firme, mas às vezes não. Às vezes teu foco é outro, tem muito terneiro morrendo lá, a tua taxa de prenhez está baixíssima, tem 56% de taxa de desmame, que na média do Rio Grande do Sul, tem vaca com condição corporal 2, 3 morrendo. As vacas perdem cria, eu não identifico elas, eu quero chip eletrônico, mas elas estão perdendo cria, eu não identifico, tão gordas no verão, não faço lote, não vendo, e fico um campo apertado, sendo que eu podia ter liberado, e só vou descobrir lá no toque, e daí eu vou botar ela no pastagem, inverno, gastar, e vender no pior preço em setembro. Eu podia ter antecipado, ver que perdeu, próximo de perder cria, às vezes eu não dou lote, mas junto com outras, se eu tenho uma área pequena, eu junto com os vizinhos, ou eu como gordo em casa, ou seja, é essa capacidade de identificar, sem chip eletrônico, mas essa capacidade de percepção e de fazer essa leitura, muito mais tecnologia, que a tecnologia em si, eu acho que é o grande diferencial que a gente tem espaço para crescer. E eu acredito que o produtor, ele está na natureza dele fazer isso, porque ele é um grande observador. Eu creio que são pequenos ajustes, né? Talvez assim, menos comparativos, até de autoestima, dele achar que sempre parece que o do outro é melhor, parece que a grama do vizinho sempre é melhor, ainda mais com as redes sociais, né, Pedro? Só vê só coisa boa, né? Exato. E daí o cara, quanto mais entra, parece que ele mais se sente inferior. Não. Todo mundo tem, mas ali tá ela, já mostra, ele tá mostrando lá. Então, o que eu digo, compara contigo mesmo, né? Compara contigo mesmo. Né? Tem uma estratégia de tu fazer uma melhoria. Então eu acho que tem muito espaço quando uma questão até de não só de tecnologia em si, mas de autoestima mesmo, de valorização dos recursos humanos e de foco nosso como produtor, de realmente acreditar na nossa pecuária, como a pecuária que ela é altamente resiliente, ela pode ser altamente rentável, ela faz uma combinação bem interessante em termos de risco também, com risco baixo e com uma rentabilidade. Quando faz bem feito, tu pode ter um risco baixo e uma rentabilidade bem satisfatória. Logicamente, se tu botar na mão do investidor, ele botar numa área que custa ali 40 mil reais o hectare, ele botar toda essa área no patrimônio, aí uma fazenda de 20 milhões, 30 milhões e botar aquela rentabilidade, ela vai lá para baixo, né, a tua rentabilidade, tu vai te dar até uma decepçãozinha instrumental, que vai dar 3% ao ano, 4% ao ano. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai por causa do número, aquilo que tu falaste, né? Você estava comentando no início. Tem que cuidar os números. Só porque ela está dando 3%, 2% de rentabilidade do patrimônio como um todo, eu vou vender tudo e vou para a cidade? Eu vou aplicar na poupança para ganhar
6, se ganhar 6, e vou ficar contemplando uma cidade lá, tomando mate, olhando para a sacada, com banzo, com tristeza, saudade do pampa, saudade de ver minhas terneiras, saudade do meu lugar, mesmo ganhando menos, eu estava mais feliz lá. Então, assim, é essa questão que não é só o econômico, né? Não é só número, como a gente falou. O equilíbrio. É um equilíbrio entre os objetivos. Agora, claro, para um investidor, alguém que não tem paixão pela pecuária e não quer, então é uma combinação. Não é, a gente tem que ter um segredo que a gente vê dentro da gestão, dentro desse equilíbrio. E cada proprietário, cada gestor tem o seu objetivo e alguns que se destacam. Um destaca mais a questão econômica, financeira, que ele prioriza do que outras, menos ou mais apaixonados. Outros mais, ele gosta daquilo, vai continuar. E se der menos, e se a minha rentabilidade der menos, mas eu não vou sair da atividade. Eu não quero sair. Eu quero continuar ali. Eu gosto de fazer aquilo, eu quero continuar. Ok, então eu vou fazer da melhor forma possível aquilo que eu tenho. Ainda que ela dê menos, que eu puxe a oportunidade de eu vender tudo para a cidade. Mas eu não vou fazer isso. Lembra do Matsunaga, 1976, custo operacional efetivo, operacional total, né? Depois tem a margem líquida. Às vezes não vale tu comparar. Alguém que diz assim, ó, eu tenho que comparar eu tenho que botar meu custo de oportunidade do meu arrendamento para ver minha margem. Às vezes não, porque não tem oportunidade, que essa oportunidade não existe, porque eu não vou. Não é um parâmetro dentro da minha tomada de decisão. Não é. Então aquela margem líquida lá no final, custo de oportunidade até capital não me interessa. Talvez a operacional total que tem depreciação. Mas às vezes a depreciação é tão complicada de fazer, produtor, não, é só desembolso mesmo. Então beleza. Eu não vou mudar de atividade, os equipamentos estão ali, pecuária usa menos equipamento, eu vou trabalhar e vou tentar trabalhar da melhor forma possível. Então é ali que eu vou fazer. Então, até a escolha dos indicadores, isso é um outro plano para a manga, que são cenas para os próximos capítulos, quando for trabalhar com indicadores, né? Aí eu tenho muita coisa pela frente. Senhores, o tempo voa. Gostaria de agradecer a presença do seu Vinícius Lampert, pesquisador da Embrapa Pecuária Sul. Uma palestra que ficou até difícil, achando um espacinho ali para me manifestar aqui, não estava dando. Pedro, tua despedida. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Sigam o Horizonte Agrocast no Instagram e TikTok, Pecuária PRM no YouTube. Conversas como essas, que o tempo voa, o conhecimento acumula, o horizonte amplia. Muito obrigado a todos que estiveram aí e vão estar escutando o nosso episódio. Obrigado à TV Santa Maria, a Paulo. Mais uma vez um grande episódio que vai ir para o ar aí. Vinícius. Ok, eu agradeço, né, Pedro, ao convite, né, Paulo, de conhecer. O programa a gente já conhecia, não tinha possibilidade de interagir, mas é um prazer estar junto com vocês. A todos que assistiram, que ouviram, já continuem participando, assistindo, que na multidão de conselheiros da sabedoria. Vamos junto, a pecuária é forte e resiliente, nós estamos juntos, vai ter diversidade, vai ter vaca magra, mas depois da vaca magra vem a gorda. Como dizia meu avô para o meu pai, quando estava tudo bem, meu filho, está tudo bem, vamos trabalhar que vai piorar. Quando estava tudo ruim, meu filho, vamos trabalhar porque vai melhorar. Então, gente, gosta de trabalhar, né? Levantar cedo, levantar a cabeça e acreditar que vai tudo certo, com fé em Deus, nós seguimos. E a amizade aqui, nós vamos longe. Obrigado, Pedro, obrigado, Paulo. É um privilégio estar com vocês aí. Tenho a impressão que a gente vai ouvir o Vinícius outras oportunidades aqui. Então é isso, pessoal. A gente encerra este 9º episódio do Horizonte Agrocast, como o Pedro citou aí, no TikTok e no Instagram, @Horizonte Agrocast, todas as quintas-feiras, no YouTube da Pecuária PRM e no Spotify. Nossos episódios completos. E a gente agradece o apoio da veterinária Marque Sinal, de Amaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Alfa Banheiros por Aspersão, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco e Ouro Fino Saúde Animal. Aguardamos seu comentário, sua sugestão, sua crítica. Estamos abertos aí para saber, né, o que a nossa audiência tem sentido e o que a gente pode trazer de mais de novidades aqui. A gente agradece a todos pela audiência. Este é um projeto da Pecuária PRM. Até o próximo episódio. Um grande abraço e fiquem com Deus.